bem com você? Sou o professor José Abraão e vamos para a nossa primeira aula online de História da modalidade EJA, primeira fase, primeira e segunda etapa. Caso você esteja gostando de minhas aulas, você pode deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal. Vamos para o tema da aula de hoje. Todos fazem história. A história no cotidiano. Pré-história brasileira. Chama-se pré-história brasileira o período pré-cabraliano, o momento para a história do Brasil, antes da chegada do navegador português Pedro Álvares Cabral em 1500. Essa visão, no entanto, está mudando, pois vários povos habitavam este território antes da colonização portuguesa. Se alguém chegar para você e falar o primeiro homem com vida no Brasil foi Pedro Álvares Cabral, antes que você acredite, você pesquise, busque informações. Até porque antes da chegada dos portugueses ao Brasil, já existia quem? Os índios. E os índios também são seres vivos, certo? Então, é importante que façamos essa pesquisa para compreendermos mais sobre essa história. Primeiros humanos no Brasil. Aqui temos uma pintura rupestre, que é aquela pintura feita em pedra, em caverna, certo? Na Serra da Capivara, no Piauí. Observe a pintura. Nós temos aqui, olha, desenho de animais, cervos, né? Vários animais diferentes aqui, olha. Parece aqui um dinossauro, certo? Esse desenho não apareceu aí por acaso. Alguém desenhou. Alguém fez essa pintura. A presença humana no território hoje, ocupado pelo Brasil, data de 12 mil anos, conforme evidências arqueológicas. Ao menos duas diferentes rotas migratórias contribuíram para o deslocamento na América pré-colombiana. Antes da chegada de Cristóvão Colombo, em 1492, os primeiros humanos surgiram na África há 3,2 milhões de anos. Assim, é correto afirmar que os seres humanos vieram daquele continente através de ondas migratórias. A corrente mais aceita é a migração através da passagem do Estreito de Bering em diferentes períodos. Desta maneira, os seres humanos chegaram ao Alasca e de lá partiram ao restante do continente. Característica dos primeiros habitantes do Brasil. Os habitantes da pré-história brasileira são divididos em 3 grupos: caçadores, coletores, povos agricultores e povos do litoral. Caçadores-coletores viviam em quase todo o território nacional entre 50 mil e 2.500. Ocupavam do sul ao nordeste. Habitavam cavernas e a floresta. Usavam arco e flecha, baleadeiras e bumerangues feitos de pedra. Alimentavam-se de carne, de caça, de pequenos animais, como peixes, moluscos e frutos. No Nordeste, é possível encontrar exemplos da arte rupestre destas pessoas que retratavam o cotidiano, a guerra, a dança e a caça. No Sul, destaca-se os homens de Umbu, que viveram nos Pampas gaúcho. Estes foram os responsáveis pelo uso de arco e flecha, que foi
herdado pelos indígenas brasileiros. Povos do litoral ou sambaquis. Os povos do litoral ocupavam a costa brasileira desde o Espírito Santo até o Rio Grande do Sul, há 6.000 anos. Alimentavam-se basicamente de frutos do mar, mas também eram coletores. Os homens dos sambaques eram sedentários, pois não tinham necessidades de deslocar-se para buscar alimentos. As conchas descartadas com as quais obtinham os molúsculos foram se amontoando e assim foram aproveitados para a construção de casas. Estes são os principais vestígios para estudar esse povo. Nós temos aqui, olha, uma foto que retrata uma situação semelhante a essa a qual foi colocada. Nós temos aqui esses povos, certo? Ao lado do mar, fazendo a retirada de conchas. Olha, aqui nós temos várias conchas amontoadas umas sobre as outras, que nessa época foi utilizada para a construção de suas casas. O nome desses povos são os povos do litoral ou os sambaquis, certo? Temos também os povos agricultores. Os povos agricultores viveram de 3.500 a 1.500 anos atrás. Habitavam cabanas ou casas subterrâneas e eram conhecedores da técnica da cerâmica. No Rio Grande do Sul, foram chamados de Itarares e no Sudeste e Nordeste de Tupis. Esses povos deram origem às tribos indígenas do Brasil. Os tupis conheciam a agricultura e, por isso, eram sedentários. A cerâmica era usada para armazenar alimentos e como urnas funerárias quando alguém falecia. Portanto, as cerâmicas que são conhecidas até hoje, elas têm digamos assim, um surgimento bem antigo, certo? Há mais de 3.000 anos atrás, os povos agricultores já utilizavam a famosa cerâmica, certo? E eles já tinham a técnica da famosa cerâmica. E, principalmente, os índios que vieram antes dos portugueses fizeram uso desse recurso durante os tempos o qual eles viveram livres no Brasil, certo? E passaram-se bastante tempo dando origem até chegar às tribos que conhecemos até hoje, que são, por exemplo, tupis, né? Itararés, são tribos que até hoje existem e são mais conhecidas. Sítios arqueológicos brasileiros. Os sítios arqueológicos são locais onde foram detectados a presença de seres humanos na pré-história. No Boqueirão da Pedra Furada, em Pernambuco, um grupo de arqueólogos notificou a presença de facas, machados e fogueiras com aproximadamente 48.000 anos. Na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, foi encontrado um fóssil, luzia de 12.500 a 13.000 anos. Ali também foi achado o homem de Lagoa Santa, que teria vivido há 12.000 anos. Outros importantes sítios arqueológicos no Brasil são Santana do Riacho, Minas Gerais,
Caatinga de Moura, Bahia, e o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Aqui nós temos uma representação, certo, de pinturas rupestres feita em pedras. E vamos ao nosso desafio. Sabendo que o texto ao lado está escrito com a letra cursiva. O que é a letra cursiva? É uma letra que tem esse formato aqui, olha, a escrita. É bem diferente, certo? Você vai escrever uma frase usando esse tipo de letra, falando um pouco do tema que a gente discutiu na aula de hoje, a história no cotidiano. Pode ser uma frase pequena, certo? Até mesmo uma frase que já foi dita anteriormente, você pode pegar, reescrever ela, porém, eu quero que você reescreva com esse tipo de letra, certo? Esse exemplo de Nicolau, eu só destaquei para vocês terem uma noção de como será o formato da letra, certo? O desafio foi lançado, aguardo a resposta da frase de cada um de vocês. Vocês podem estar fazendo vídeo, podem estar fazendo áudio, podem estar escrevendo no caderno, tirando foto e explicando. Eu aguardo a sua resposta. Se você estiver gostando das minhas aulas, deixe o like, compartilhe e se inscreva. Obrigado pela atenção, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online. Grande abraço.